Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Devs Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia pelo mundo. E hoje a gente vai para Vancouver conversar com um cara que saiu de uma Big Tech e tá indo para uma outra Big Tech, talvez ainda maior. Não sei, é discutível, a gente pode conversar sobre isso no meio do papo aí. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria chamar aqui ele, o meu co-host viajante e poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo bem, Gabs? Hoje a gente vai falar aqui com o Edgar Neto, que, como eu falei para ele já aqui nos bastidores, é o nome de um amigo meu de infância, que hoje é cirurgião plástico, mas ele é dev, né, Edgar? É isso mesmo, eu sou dev. Ainda não tive a sacada de ser um cirurgião plástico, tá muito rico. Bora lá pro papo, então. Bom, Edgar, primeiramente, cara, você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Falar de onde que você é do Brasil, né? O que você estudou, o que você fez da vida? Um passo a passo, mais ou menos, até você chegar em Vancouver. Nossa, cara, falar com você que essa é uma pergunta, assim, qualquer um que olha acho que vai falar, nossa, essa vida é meio confusa, meio estranha, mas eu nasci, se não me engano, em São Bernardo do Campo. E eu digo se não me engano porque acho que foi, tipo, era um hospital, acho que em Santo André, mas aí depois eu basicamente fui registrado nessas coisas, então basicamente isso. Eu estudei ciências da computação no Brasil, mas não me formei. Eu estudei 2 anos na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, mas aí em 2011, se não me falha a memória, ganhei uma bolsa para ir para Portugal. Na verdade era uma bolsa para ir para estudar 6 meses fora e tinha uma lista de universidades lá. Como esses negócios de visto, assim, o dia que eles me falaram que eu ganhei, e aí tinha uma condição que, você tem que ir, senão você devolve o dinheiro da bolsa, essas coisas, né? Eu acabei indo para Portugal, porque até pegar o visto americano e tenho que fazer TOEFL e tal, podia ser que eu perdesse a data. Aí eu me formei lá. Eu acabei indo pra Portugal, ficar 6 meses, mas aí eu gostei, estendi mais 6 meses, e aí eu falei, já tô aqui, já faz 1 ano, acho mais legal que o Brasil de morar, e aí eu mudei de faculdade. Aí eu mudei pra lá, me formei, fiz o mestrado lá, comecei fazendo meu doutorado com a Carnegie Mellon, com 1 ano e meio, eu acho mais ou menos de doutorado, qualquer coisa assim, eu larguei, porque já tava muito tempo na faculdade, queria uma coisa diferente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em empresa. Acho que isso foi em fevereiro de 2016, se não me engano. E aí eu comecei a trabalhar em empresas. Eu acabei não voltando mais pra faculdade. E você tá então desde quando aí no Canadá, cara? Cara, eu tô desde janeiro de 2018. Acho que vai fazer 3 anos e 10 meses, mais ou menos, assim. Quando você foi pra aí, você já falava inglês já? Já, não. Isso aí é até difícil pensar quando que eu não falava inglês, cara. Porque para alguém que faz ciências da computação, trabalha, em geral, com área de TI, né? É difícil você não falar inglês, porque mesmo quando eu tava na faculdade no Brasil, né? Os melhores livros, né? Digamos assim, você pega os livros mais clássicos, digamos, tipo, tem um que é o Introduction to Algorithms, que é o do Corman e tal, tipo, esses livros são tudo em inglês, né? Só uma coisa, sabia que eu entrevistei o Corman lá no meu canal? Caraca, bicho! Vamos deixar o link pra entrevista aí na descrição do episódio. O mais, entre aspas, famoso, porque não é famoso mainstream, né? Tipo, mas, não sei se você conhece um livro, não sei se vocês, assim, vocês fizeram cálculo, ou faculdade em geral, mas, tipo, tem uma matéria que é cálculo, né? Cálculo 1, 2, 3, essas coisas. E tem um livro que é um livro de cálculo muito famoso, que ele é azul e tal, dependendo do volume, se for cálculo 2 é verde e tal, e quem escreve ele é o James Stewart. Eu consegui ter entre aspas, um café com esse cara. Ele, se não me engano, ele tava numa conferência lá em Berkeley, aí eu acabei indo pra lá num paper, e eu sentei assim, falei, nossa, o James Stewart tá ali, vou falar com ele. E o cara começou a bater um papo comigo, assim. Mano, foi legal pra caramba, velho. Mas esse do Corman puta, show de bola, cara, isso aí. E ele foi o primeiro cara que eu entrevistei pra uma série que eu tenho no canal lá, e ele é super bonzinho, cara. Super simpático, um cara muito, muito legal mesmo. Ele parece que entende um pouquinho, né, dessa história de ciência da computação, né? Ele parece que ele manja um pouquinho disso aí. Mas bom, você falava inglês, né? Mas eu quero saber como é que foi essa chegada, né? Como é que é ir pro Canadá? Isso daí é uma outra coisa, porque eu tava morando no Vietnã na época, o que já é inusitado o suficiente, né? Mas eu tava morando lá no Vietnã, eu tava trabalhando lá porque minha esposa, ela é vietnamita, né? E quando eu comecei a trabalhar em Portugal, eu fui
passar um tempo lá, porque, tipo, minha empresa tinha comprado um software de uma outra empresa, né? Tipo um daqueles wallets, sabe? Tipo o PayPal, assim. E eles tinham comprado pra integrar lá no sistema deles. E eu acabei indo pro Vietnã, porque onde o software desenvolvia era lá. E numa dessas de sair e tal, eu acabei conhecendo a minha esposa. E 6 meses depois eu larguei emprego em Portugal, tudo, e fui morar no Vietnã. Deixa eu te interromper aqui agora. Como é que você chega numa mina no Vietnã, cara? Cara, então, era de noite, tava tocando música alta, não tem muito conversa, assim, sabe? Tipo... então tem esse mesmo esquema igual no Brasil, é só... eu acho que é um esquema mundial, tipo assim, mano, cerveja... Aí você fala, olha, tem uma cerveja aqui, ela, beleza, você conversa e a coisa meio que flui, porque lá na hora, cara, com um som muito alto e tal, tipo, a gente entra tipo uma, digamos assim, vai, a baladinha, não sei se pode dizer isso, vai, mas era mais ou menos isso e, tipo, tava tocando um som muito alto e tal, e eu, sei lá, minha esposa tava ali, ela tava dançando sozinha e eu, beleza, vamos ver o que dá, né? Isso exige coragem, né? Vou chegar numa mina aleatória aqui no meio do Vietnã que tá dançando sozinha, que você não sabe nem se fala inglês, se não fala, ou você fala vietnamita? Não falo vietnamita. Cara, eu sei falar algumas palavras, tipo, pedir a conta, por favor, traz a conta, alguma coisa assim, mas agradecer, né? Tipo, falar obrigado e tal. Mas, tipo assim, nem de longe eu falo, cara, é bem... Eu já tentei, não vou mentir, que eu já tentei aprender, mas... vai pra uma daquelas listas de fracassos que eu tive durante o percurso, cara. Bem-vindo ao clube. Voltando à pergunta, tipo, eu acabei indo pro Vietnã, eu fiquei 1 ano e pouco lá, nisso eu tava morando com a minha esposa, na época já, e aí a Amazon entrou em contato porque eles iam fazer um hiring event lá, que acho que é evento de contratação em português, tipo, a Amazon vira e mexe faz isso, que é tipo, eles pegam, reservam tipo uma semana, você tem geralmente é num hotel, assim, ou num lugar, né, e tipo assim, eles entrevistam uma porrada de gente, tipo, nessa uma semana, 200, 300 pessoas, mais ou menos nesse nível. E eles trazem gente, tipo, por exemplo, eles escolhem, sei lá, eles colocaram na cidade onde eu tava, em Ho Chi Minh, no Vietnã. Mas aí eles trazem gente também de outras cidades e até de outros países, dependendo do que for, lá perto. E aí eu acabei passando nesse hiring event, eu acabei sendo chamado, e aí foi quando eu vim pro Vietnã, né? Eu peguei o visto e tal, eles... isso é legal pra caramba, porque eles pagam tudo, né? A Amazon paga tudo. Aí eu acabei indo pro Canadá por conta disso. E foi quando isso foi acho que foi dia 5 de janeiro de 2018, se não me falha a memória. E aí foi quando eu cheguei e eu fiquei na Amazon, fiquei uns 3 anos e pouco lá na Amazon. Legal pra caramba, cara. Puta experiência bacana. Essas Big Tech em geral é até difícil, assim, tipo, é que falar isso pode soar meio elitista de certa forma, mas, tipo, mano, trabalhar nessas Big Tech é tipo, pra quem gosta dessa coisa grandiosa, assim, sabe? Tipo, de sistemas muito complexos e ficar fazendo design de sistemas, essas coisas, mano, e os desafios, né? Tipo, de escalabilidade e tal, tipo, que assim, você tem um código, uma coisa que você tá fazendo que vai ter, sei lá, milhões ou centenas de milhões de acessos diários, né? Então, tipo, você não pode botar qualquer coisa em produção. É legal pra caramba. É um mundo diferente, eu acho. Você que se interessa aí de trabalhar na Amazon, a gente fez um episódio recente exatamente com esse nome. Como é trabalhar na Amazon, a gente falou com o Felipe, que tá no Brasil, com o Gabriel, que tá em Seattle, e a Fernanda, que tava lá na Holanda, né? Então, só ir lá no devsemfronteiras.tech. E Edgar, só queria ver a linha do tempo aqui, de acordo com a história que você contou. Então primeiro você saiu do Brasil pra ir pra Portugal. Isso. Ah, beleza. Você ficou um tempo lá, foi pro Vietnã. Isso, exatamente. E depois pra Vancouver. Isso, aí depois eu fui pra Vancouver. E, cara, falar pra você que não tem muito a ver com tech em geral isso, mas uma das melhores experiências da minha vida, cara, foi morar em Portugal. Assim, eu não sei se vocês já tiveram experiência ou alguma coisa assim, mas morar fora do país é legal. Mas se morar fora do país, na Europa, em Portugal, cara, é muito mais legal. Porque, tipo, não só é um país bom de se morar, pelo menos na minha visão. Eu morei na cidade do Porto, né? Durante 5 anos, se não me engano, ou um pouco mais, mas também é barato. E lá, você meio que, entre aspas, vai, digamos assim, a entrada pra Europa, ou Portugal. E aí, de lá, cara, você consegue ir pra muito lugar. Então, assim, o que eu viajei, cara, e conheci de cultura, de gente diferente na faculdade, cara, isso é uma coisa que é interessante até porque eu não via muito no Brasil isso, sabe? Tipo, por exemplo, você chegar na faculdade, sei lá, no meu caso, eu cheguei lá na Universidade do Porto e tal, tá? Aí eu comecei você começa a se entrosar, conhecer mais gente, etc, né? Aí, tipo,
obviamente, gente de Portugal, óbvio, mas, tipo, gente da Polônia. Tinha algumas pessoas, sei lá, eram 2 meninas, se não me engano, fazendo intercâmbio da Espanha. Aí, outra pessoa que tava fazendo doutorado, que era do Irã. Outra que era, tipo, da Ucrânia. É um intercâmbio cultural, assim, cara. É muito bacana isso. É difícil explicar, mas não, assim, tecnicamente falando, mas culturalmente, como pessoa falando, tipo, você meio que expande a coisa, sabe? Tipo assim, você vai fazer um arroz, o equivalente seria, tipo, você vai fazer um arroz, você descobre que tem vários jeitos de fazer um arroz. Não é só o seu jeito de fazer arroz que funciona. É muito bacana, cara. Foi uma das experiências mais legais que eu tive. Eu acho que isso ocorre principalmente porque aqui na Europa tem um programa, na União Europeia, assim, em alguns países associados também, que é o Erasmus. Eu não conheço ninguém que não tenha feito Erasmus, assim, entre os meus amigos conhecidos aqui, tanto na Alemanha quanto aqui na Espanha, onde eu tô agora, 100% deles fez Erasmus. Alguns para uns lugares mais perto, né? Então, por exemplo, da Alemanha você vai pra França, que tá do ladinho, ou pra Áustria, ou aqui da Espanha você vai pra Portugal, e outros que vão pro lugar mais, tipo, dentro da Europa, claro, mas o cara vai, tipo, de Portugal ou da Espanha pra Lituânia, sei lá, um negócio assim que é bem diferente, que os lituanos que vão pra Portugal, né, onde o Edgar tava. Sim, eu conheci 3 lituanos, 2 de estudante de doutorado e 1 de graduação, só que é engraçado isso porque, tipo, isso é outra coisa também que, na minha opinião, destoou também, que é, lá na Universidade do Porto, se não me engano, isso é até na faculdade e tal, tipo, nas regras, né, tipo, você tá na aula, tem uma pessoa que não fala português, a aula é em inglês, e eu via que, assim, na minha percepção, pelo menos, né, devastadora a maioria das pessoas, se não todo mundo tava lá, não tinha esse problema de língua, sabe, de, tipo assim, puto, o cara não fala inglês, não sei o quê, não sei como, se eles fazem algum curso de inglês, sabe, tipo, cultura inglesa da vida, o equivalente, eu via que o pessoal lá era tranquilo em aprender línguas ou em falar línguas diferentes. Isso é uma coisa que eu reparava que no Brasil não tinha essa facilidade. Eu lembro que tinha uma aula de estrutura de dados na faculdade e às vezes o professor usava termos em inglês, né, pra falar das estruturas de dados e tal. E eu via que só de ter os termos em inglês as pessoas, boa parte, ficava meio tipo assim, mas o que é isso? Aí o professor tinha que ficar traduzindo e tal. De novo, é uma experiência bem diferente em comparação com o que eu vivi, né, no Brasil. E cara, esse episódio pelo jeito inicialmente parece que ia ser Vancouver, mas não vai ser Vancouver, vai ser Portugal, Vietnã e Vancouver. Porque eu quero saber como é que foi a vida no Vietnã, cara. O tempo que você viveu lá foi muito diferente de Porto? Imagino que sim, né? Imagino que, tipo, completamente diferente, né? Cara, é muito diferente, bicho. Tipo assim, é diferente em todos os sentidos. Ou seja, é diferente daquilo que eu imaginava do que seria o Vietnã, aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu imaginava que eu iria vivenciar. É tudo diferente. Por exemplo, já começa pela barreira da língua, né? Tipo, não é um país em que todas as pessoas falam inglês. Assim, você se virar num país em que você não fala a língua, vira um jogo de point and click. Basicamente, você vai no restaurante, você tem um menu, você aponta. É um jogo de point and click que a sua vida vira. Isso é uma coisa. Agora, a comida em si também é bem diferente da comida portuguesa. E por incrível que pareça, aqui em Vancouver, comida vietnamita é uma coisa muito famosa, bem popular até. Tem restaurante vietnamita, dá pra um pau. A comida lá também era um pouco diferente. Se assemelha, talvez, um pouco a, por exemplo, a algumas coisas japonesas, chinesas, assim. Tem algumas semelhanças em algumas partes, mas, tipo, é bem diferente. Tipo, eles têm bastante coisa com caldo, tipo ramen, sabe? Que no Vietnã é chão de pho. Bastante coisa cozida, bastante coisa com ervas frescas, tipo salada, assim, sabe? Eu esqueci o nome da salada, assim, que às vezes você come, é mentos, acho que é que você come, parece que você comeu, dá um refresco no paladar, assim. A hortelã. Hortelã, isso. Eles fazem salada com isso, tipo, é bem gostoso, assim, é bem legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, pra mim, que, pô, eu nunca comi comida vietnamita e tal, e se eu comer alguma coisa e eu começar a passar muito mal e tal, tipo, lá, cara, assim, o que você imaginar de comida americanizada, western food, né, pro nosso lado, assim, cara, lá tem McDonald's lá, tem McDonald's, tipo assim, Burger King, essas coisas, essas fast food toda, a costela barbecue americana de Texas Ribs, né, mais gostosa que eu já comi foi lá, cara. Isso que eu já fui pros Estados Unidos algumas vezes e, bicho, não bate a que eu comi lá, cara. E o mais incrível, é tudo muito barato. Pra quem é estrangeiro, não pra quem é local, né? Pra quem é local é diferente. Mas você recebia em dólar lá? Recebia, entre aspas, em dólar, no sentido de que o meu salário, ele fechava o mês com a cotação do dólar. É que, na verdade, assim, o que a gente fazia, eu tinha meio que, entre aspas, um acordo, assim, com a empresa, que é tipo, vocês não ficarem me pagando, porque às vezes a cotação varia, né? E aí, todo mês
comecei a receber uns pingados diferentes. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer assim, a cotação do dólar eu sei que é mais ou menos estável nisso. Vocês me pagam isso por mês, esse tanto, convertido pra moeda local, né? E aí se variar muito, tipo, se vocês verem que varia muito pra cima ou pra baixo, aí a gente conversa, vê o que faz, mas tipo, pra não ficar toda hora, todo mês ficar fazendo uma cotação lá do dia e tal, vocês me pagam mais ou menos uma média desse valor aí, que era a cotação na época, que eu já nem lembro quanto que era, e aí eu recebia. Mas entre aspas, eu recebi em dólar, tipo, de acordo com a cotação. Por isso que pra mim as coisas eram relativamente baratas em comparação com a maioria da população que tava lá. Acho que já que a gente tá falando de dinheiro, eu geralmente faço essa pergunta mais pro final, mas eu vou fazer agora. Você morou em 3 lugares bem diferentes até agora, né? Sem contar o Brasil. E eu queria saber como é que é o custo de vida em cada uma dessas cidades aí que você passou. Inclusive, a gente não perguntou em que cidade que você morou no Vietnã, né? Chama Ho Chi Minh City. Em termos de custo de vida, cara, Canadá de longe é o mais caro. Vancouver é surreal de caro. E assim, isso vindo de uma pessoa que não ganha mal. Eu vou falar pra vocês que eu não ganho mal, não. Mas Vancouver é bem caro de se viver. Tipo, é bastante taxa, sabe? Tipo, imposto, assim, que você paga. Portugal, talvez em segundo lugar, cidade do Porto. Por mais que seja barato, é barato em comparação ao resto da Europa. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu era um estudante em Portugal, eu vivia com pouco menos de 350 euros por mês. Que na época eu acho que eu pagava 175 euros, 185. Eu dividia apartamento, outras 2 pessoas, e eu pagava 175 euros, acho. Aí tinha contas, que é água, luz e internet, que a gente dividia. Em 3, comida. Uma vida de estudante ferrado, né? De bolso. Mas dava perto dos 350, 360 euros. Isso por mês que eu conseguia, que eu vivia. E tem também o Vietnã, que é o mais barato de todos. Lá é tipo assim, sei lá, eu alugava um apartamento lá no Vietnã com, sei lá, com $500. E era um apartamento legal até. Sim, não era nada chique, também não queria. Mas se quisesse, também não era tão caro. Eu já vi uns apartamentos de luxo, assim, digamos, pra alugar, assim, num formato mais ocidental, digamos assim, apartamento, né? Por, sei lá, $1.200, tipo. E era um negócio de luxo. Você pagava 2 coxinhas e um Big e já morava bem, assim. Eu vou ser honesto com você pra falar assim, como é que eu vou dizer isso? Se eu fosse almoçar e jantar, tomar café da manhã, todo dia fora, num lugar bacana, eu não conseguia gastar meu dinheiro todo. Ainda sobrava pra pagar o aluguel, as contas e talvez um pouco no fim do mês. Eu não sei se isso é porque eu ganhava bem ou se porque era tão barato assim. Eu sei que tinha um encontro desses 2 mundos aí, era uma vida bacana, assim, tipo. Agora sim, falando sério, tipo, se você é estrangeiro, você tem uma formação fora do Vietnã e tal, numa faculdade legal, quando você aplica para uns trabalhos lá, o pessoal vai te pagar bem. Principalmente se você já tá num nível mais senior, sabe? Tipo, intermediário para senior, mais perto de senior, talvez, de carreira, assim, o pessoal lá vai, em geral, te pagar bem. Tipo, principalmente porque eles vão fechar seu contrato em dólar. Tem aquela coisa, né? Mas bem em relação a quê? Em relação ao local, né? Você acaba recebendo bem pra caralho. Eu acho que quando eu saí, eu tava recebendo quase $3.500 limpo, americano lá. E lá, cara, tipo, é uma grana legal. 3.500 é uma grana, assim, dá pra você fazer muita coisa. Na Europa já é uma grana legal, imagino no Vietnã. Mas eu queria saber também, relacionado a isso, como é que era a sua comunicação com a galera lá, né? Tipo, você falou que não falava vietnamita, né? Mas a galera lá geralmente fala inglês ou mais ou menos? Bem mais ou menos. É que, tipo assim, a empresa que eu trabalhava lá era uma empresa de fora. Eles tinham sede acho que na China, tinham uma sede no Japão, se não me engano, e lá no Vietnã e na Índia. A maioria dos gerentes eram estrangeiros. A grande maioria. Se eu não me engano, eram, tipo assim, tinham 4 ou 5 gerentes. Um era vietnamita, mas falava inglês tranquilamente, né? E os outros 4 era de fora. Tinha um cara que era alemão, tinham outros 3 que eram indianos, né? Mas todo mundo ali falava inglês. Agora, quando você ia mais pra dev mesmo, tipo, já era mais complicado. Tipo, geralmente eu falava com os TL, né? Com os team leader lá. E mesmo eles sendo vietnamitas, os TLs geralmente conseguiam falar inglês, conseguiam se expressar. Não era o inglês que você falava assim, meu Deus, nossa, que fluente, né? Mas o cara conseguia se expressar e entendia o que eu falasse se eu não falasse muito rápido. Mas agora, assim, abaixo disso, tipo, dev normal mesmo, o cara que, preciso fazer uma task aí, dá pro cara e tal, aí já era mais difícil, tipo, era um pouco mais complicado. Mas, assim, no geral, não tinha tanto problema, porque, por exemplo, o que acontecia às vezes era programação. Então, você senta lá, você programa 2
2, 3 linhas, o cara entende o que você programou e ele continua fazendo. Então é uma linguagem meio universal, assim, do tipo, olha, preciso que você faça tal coisa. Ah, você não entendeu direito, deixa eu fazer 2 linhas aqui. Aí quando eu fazia 2, 3 linhas, o cara, acho que entendi. Aí ele continuava e fazia. Era o melhor jeito de se comunicar, acho. Era programando, sinceramente. E Gabi, se você quiser ter acesso a esse mundo, sabe o que você pode fazer? Você pode se matricular na Aluralíngua! A Aluralíngua com o curso Inglês para Devs. Exatamente, né? Se você é desenvolvedor, desenvolvedora, quer trabalhar nessa área, ou já trabalha, né? Mas você quer trabalhar para fora, você quer ir para fora para trabalhar em uma empresa no Vietnã, no Porto, em Vancouver, não importa. Você vai trabalhar com pessoas, né? Com seus pares em inglês, provavelmente. E nesse curso você vai ter acesso ao vocabulário técnico que você vai precisar para trabalhar com essas pessoas, diferentes sotaques, né, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Índia, enfim, um pouquinho de tudo. E também você vai ter roleplays e situações do dia a dia. Então você vai fazer um daily stand-up, você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês ou uma apresentação, você vai ter um pouquinho de tudo isso. Só ir lá em aluralingua.com.br. Te falar que isso aí, de inglês, bicho, é tão importante, cara. Sem inglês, eu não sei como é em todas as áreas. Tipo, o cara que fez medicina. Não sei, não tenho ideia. Mas pra dev, cara, é super importante. E ainda mais porque programar é em inglês. Não tem como você escrever um for em... Sei lá, eu não sei pelo menos uma linguagem que você escreve for em português, né? Portugal. É. Muito famosa essa linguagem. Até dá pra você trabalhar e ser programadora, né, sem inglês, mas você vai se limitar, tipo, muito, né, vários aspectos. Conheço pessoas que até hoje não falam direito, mas, cara, o mínimo realmente não tem como. E falando em trabalho e tal, cara, conta um pouco mais pra gente o que você tava fazendo na Microsoft e o que você vai fazer agora no Facebook, né? A gente falou lá no início, fiz a piada, né, que ele tava saindo de uma Big Tech pra outra. O Edgar tá começando no Facebook aí nos próximos dias. Ele falou pra gente que tava na Amazon, ele não falou nada de Microsoft também. Então, só pra contextualizar, eu fiquei 3 anos e 1 mês ou 2 meses, alguma coisa assim, na Amazon. Aí eu saí, entrei na Microsoft, fiquei quase 10 meses, 9 ou 10 meses lá. Nesse meio tempo, o Facebook me veio com uma proposta interessante, porque como tem essa parada de Covid, né? Tomara que não tenha mais, mas como a gente estava vivendo isso, muitas dessas empresas de software, em particular essas empresas mais novas, tipo o Facebook, por exemplo, é uma empresa relativamente mais nova, né? Em comparação às outras FANGs, eles começaram a o quê? Contratar remoto, tipo 100% remoto. E isso pra mim foi muito legal, porque quando eles me chamaram, né, pra fazer a entrevista e tal, eu perguntei pra eles, falei, olha, hoje eu não quero mudar para os Estados Unidos. Eu tô no Canadá, eu quero pegar... Eu já tenho a PR, né? Mas eu quero pegar a minha cidadania, né? Assim, eu falei para eles, olha, hoje não dá, não quero mudar para os Estados Unidos e tal. Eles falaram, não se preocupa. A posição é 100% remota. A gente tem até um escritório aí em Vancouver, mas você não precisa ir. É 100% remoto. Aí eu falei assim, e como é que fica esse negócio de time zone, né? Porque às vezes você tá trabalhando 100% remoto, mas tem uns caras que, tipo, tá 7 horas de diferença, né? Aí eles falaram, não. Normalmente, o pessoal que você vai trabalhar e tal, os times, são tudo da costa, né, lá aqui de Seattle, acho que Califórnia e tal, que é mais ou menos o mesmo time zone, quando muito 1 hora de diferença, é tranquilo. E aí foi essa parte interessante que foi o que me chamou a atenção. Respondendo a pergunta, vamos falar dos dois e eu falo também que eu vou trabalhar no Facebook. O que eu fazia na Amazon? Eu comecei o primeiro ano trabalhando na parte de payments. Tipo, aqui, eu não sei se na Amazon do Brasil tem, mas aqui tem um esquema que é tipo, você consegue aplicar para um cartão de crédito da Amazon. E aí, quando você aplica e ganha aquele cartão de crédito, você ganha descontos, cashback, né? Ou descontos e cashback quando você compra com esse cartão dentro da própria Amazon. É um jeito de você manter o cliente e você circular o dinheiro dentro do próprio ecossistema. Eu comecei no primeiro ano trabalhando nisso. Aí depois, no meu segundo ano e no terceiro, tava na AWS. Aí eu trabalhei 6 meses num projeto lá no CloudFront, que é a CDN da Amazon, né? Depois eu trabalhei acho que foi o maior projeto que eu trabalhei na Amazon, que foi no Route 53. É para lançar um produto, uma feature do Route 53, que é de DNSSEC, que é basicamente um protocolo de segurança do DNS, mas foi um dos maiores projetos, foi legal pra caramba, porque é aquela coisa, tipo, por exemplo, se você for no site da Amazon, quem for desenvolvedor, vai no site da AWS, vai no Route 53, tem o SDK. Aquelas APIs que estão lá, foi tudo eu que fiz. E é legal pra caramba, porque, tipo, você vê o seu design, as coisas, tudo lá, e as pessoas que usam aquilo. Então, se você ficou chateado com aquilo que tá lá, a culpa é minha. Mas você ficou feliz, que bom. Aí, na Microsoft, eu trabalhei no Windows Defender,
Defender, mais ou menos assim, para cloud. Uma parte do meu trabalho era o que a gente chama de processamento de arquivos, que era tipo, às vezes você, sei lá, você tem o Windows Defender, você tem as coisas lá e você submete, ou você faz upload, ou que seja, ou o Windows Defender pega um pouco de alguns arquivos, né, que são maliciosos. Uma parte do meu trabalho lá, eu tinha um serviço, umas coisas que eu fazia, que analisava esses arquivos, fazia uma análise estática, umas coisas assim. No Facebook, se não me falha a memória, aquilo que eu vou trabalhar, o time que eu vou trabalhar é na área de privacidade. Privacidade dos dados, do tipo assim, isso assim, tô falando, agora essa é a parte que estou repetindo o que me foi dito, né? Tem que esperar um pouco mais pra eu ver. Mas aquilo que me foi dito é mais ou menos na área de privacidade, por exemplo, o Facebook tem muitos produtos, e aí, tipo, o Instagram precisa acessar um dado que tá na base de dados, mas que tipo de dado é esse? O Instagram realmente precisa? Ou pode acessar, tipo, sei lá, o endereço, entendeu? Tipo, diferentes APIs e tal, e você colocar os levels de acessos, enfim, é mais ou menos isso, nessa área de privacidade no geral, que eu vou trabalhar lá. Mas, Edgar, tem privacidade no Facebook? Cara, o que acontece, e eu vou dizer isso no geral, tipo, não necessariamente só no Facebook. O que eu vejo aqui, as pessoas, elas vêm de um background que elas estão acostumadas o quê? Elas vão instalar uma aplicação no Windows. O que elas fazem? Next, finish. Ninguém lê aqueles contratos os EULAs, né? Contrato de User License Agreement, essas coisas. Ninguém lê. Aquilo que eu vejo é que elas replicam esse comportamento para todo o resto. Então, tipo, o cara vai instalar uma aplicação no celular dele. O que ele faz? Allow, request permission, allow, permito, e pronto. Aí quando você vê, o cara deu permissão pra aplicação pegar toda a informação do contatos de tudo dele, né? Tipo, e isso é um comportamento que eu vejo que é padrão. E é a mesma coisa, por exemplo, quando você faz uma conta no Instagram, no Facebook, tipo, a pessoa ela vai lá, se não me engano, no Facebook e no Instagram, quando você faz a conta, uma das primeiras etapas ou vários indicativos te falam, olha, ajeita suas configurações de privacidade. Quem que pode ver, quem que não pode ver e tal, essas coisas, né? Você quer partilhar dados e etc. Só que as pessoas, elas não fazem isso. Elas simplesmente, tá bom, vai, só quero clicar e eu fazer o upload da minha foto. Entendeu? Tipo, e aí você fica com essas configurações e você não mexe. Por exemplo, no meu Facebook, cara, eu tenho aquilo de um jeito que, assim, se você procurar, difícil você achar. Assim, e se você achar, tipo, não mostra nada. Se você entrar direto com a URL, por exemplo, do meu perfil, você nem consegue ver, vai aparecer uma mensagem assim, você não tem acesso pra ver esse feed. Você nem vê minha foto, se não me engano. Mas aí vem aquela coisa, né? Você quer ter o trabalho de fazer tudo isso? Tipo, de configurar isso, aí você vai ter que ler, você vai ter que... isso aqui é assim, deixa eu configurar e tal. Mas... E também porque, assim, tipo, você tá numa rede social, será que o objetivo é você não deixar ninguém te descobrir também? Tipo, não sei, assim, não tô querendo tomar partido nem nada, né? Mas é um comportamento que eu vejo, que as pessoas, elas reclamam muito, falam muito de privacidade, mas elas mesmas não fazem o mínimo. Por exemplo, isso é um exemplo que aconteceu recentemente. Aqui no Canadá, aqui em Vancouver em particular, tem muito scam, né? De gente de ligação falando, olha, nós estamos te ligando da Receita Federal, ou equivalente, Receita Federal no Brasil, você tem uma pendência, você tem que nos ligar de volta nesse número e blá. Tem gente que liga. E tipo, e não só liga, mas dá o equivalente assim, você vai ligar e a pessoa vai pedir, olha, você, antes de continuar, precisa do seu nome completo, data de nascimento, RG, CPF. E os caras dão, o pessoal dá. E aí tem cartão clonado, tem um monte de coisa que acontece, né? E as pessoas não se dão ao trabalho de, tipo, de checar se, esse número. Tipo, hoje em dia, por exemplo, se você põe um número de telefone no Google, a grande probabilidade, sei lá, de às vezes aparecer uns resultados que te diz, esse número é scam. Mas as pessoas não fazem isso, tipo, conheço gente que cai em golpe de WhatsApp até hoje, tipo, de, olha esse link, não sei o que. Aí o cara vai lá, clica e começa a dar, ok, só quero ver o vídeo, vai. E faz. Então, é difícil privacidade, né? Tipo, você falar disso, porque as próprias pessoas não falam muito sobre isso, mas elas também não cuidam disso. A grande maioria, ninguém se importa mesmo, essa é a grande verdade. A grande maioria nem tem noção, na verdade, do que tá fazendo, né? Eu costumo dizer que é assim, tipo, olha, tem um ditado em inglês, que eu acho que traduzindo pro português, é assim, não existe almoço grátis. Então, assim, se você está usando uma plataforma, por exemplo, o Instagram, você não tá pagando pelo armazenamento, você não paga, sei lá, uma conta premium por foto que você faz o upload, nem nada. De alguma forma você tá pagando. Só que você tem que pagar de um jeito, ok, não é financeiro, não é monetário, então você vai pagar de alguma outra forma. Você paga com dados. Você pega, sei lá, aplicações de mobilidade urbana, por exemplo, né? Tipo Uber e tal. Aquilo é relativamente mais barato que táxi. Acho que todo mundo concorda, pelo menos todos os lugares que eu vi, é mais barato que táxi. Só que tem um motivo que
isso aqui é mais barato. Não é à toa. Então, tipo, você começa a contribuir com o quê? Ah, ok, você tá pagando serviço? Tá pagando serviço, mas é muito mais barato. Então, como é que você vai suprir essa parte que é muito mais barata? Ah, na aplicação tem o GPS. O Uber sabe exatamente do ponto A pro ponto B e o que você faz entre os meios. Então, tipo, você começa a coletar dado. E aí você começa a fazer um data mining. E, tipo, você começa a ter informações interessantes, que é tipo, olha, muitas pessoas vão desse ponto A ao ponto B por essa rota X. E aí você começa a ter estudos em cima disso. E obviamente, o Uber começa a alocar mais motorista para aquela rota e tal. Você, de certa forma, você contribui com dados. Só que as pessoas, como você disse, eu acho que elas nem sabem, elas nem se dão conta que elas estão pagando de alguma forma. Elas só não é financeiro, né? Edgar, pra gente fechar aqui agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido com você, pode ser tanto de Portugal, quanto do Vietnã, quanto aí do Canadá. Aconteceu uma coisa uma vez em Portugal, lá no Porto, tem aquelas lojas que são outlets, né? Tem um shopping de outlet lá, tem várias lojas, e tinha uma que era da Ralph Lauren, que é aquela marquinha do cavalinho lá, com o cricket lá, sei lá. Eu fui lá e eu queria comprar um bottom, né? Sabe bottom que põe aqui na camisa e tal, né? E eu queria comprar um bottom daquilo. E no Brasil, se não me engano, o nome é um broche, né? Um brochezinho aqui. E eu falei pra mulher, olha, moça, desculpa, eu quero comprar um broche. E a mulher ficou me olhando com uma cara muito estranha. Ficou olhando assim pra mim, a cara falando, não, você não tá falando isso pra mim. Aí eu olhei pra não, moça, desculpa, não sei se você tá entendendo, mas eu quero comprar um broche. Tipo, eu acho que é o que? Uns 10, 15 euros, um broche. Aí a mulher ficou olhando assim, não, isso... Aí ela começou a falar, não, mas isso que tá dizendo é um absurdo. Fogo, eu preciso de respeito, isso aqui é o meu trabalho e não sei o que, papapá. E eu olhei assim, mas moça, é só um broche. Qual que é o negócio? O resultado foi, um broche em Portugal é um boquete. A mulher achou que eu queria mesmo comprar um desses com ela por 15 euros. Quer dizer, ainda achou que eu tava tentando baratear isto. Pechinchando ainda por cima. Eu tava achando que era o broche dela. Não. Era esse. Teve uma vez que eu tava pra entrar no correio, tinha uma senhora, eu perguntei, olha, como é que eu faço pra ser atendida? Ela falou assim, você tem que entrar na bicha. Fiquei olhando assim, na bicha? É, na bicha. Não tá a ver a bicha ali. Aí quando eu fui ver, a bicha é uma fila. Aí, mas eles falam, a senhora lá mais velhinha falava bicha. Outras mancadas que você dá, que é tipo, pedir durex. Não peça durex. Durex é no Brasil. Você pedir um durex, por exemplo, no supermercado, pra uma atendente, fica chato, porque durex é marca de camisinha lá. Clássico. E isso aí é coisas que eu já fiz, né? Mas acho que eu me superei nessa do broche. Então fechou, Edgar. Obrigado aí pela sua participação, mano. Daria pra gente ficar conversando bem mais aqui, né? Nossa, cara. Minha vida é bem estranha, eu acho. Tem muitas coisas. Você quer divulgar alguma coisa? Eu tenho só meu LinkedIn, eu não tenho rede social. Apesar que vou trabalhar no Facebook, mas eu... Aí, a privacidade. Eu não tenho. Meu Facebook, ele só tem privado, então... Eu só tenho meu LinkedIn, na verdade. Se alguém quiser me contactar, quer uma referência, assim, se você for um desenvolvedor, você trabalha na área, né? E, obviamente, você fala inglês, sabe programar, obviamente. Pode me contactar, pedir uma referência, assim, ou pra uma vaga, alguma coisa que eu posso tentar fazer referência interna. É sempre bom, me ajuda. Se você passa, me ajuda ainda mais, porque eu ganho dinheiro. Então, eu fico feliz. Maravilha. O LinkedIn dele vai estar, como sempre, lá em devsemfronteiras.tech na descrição desse episódio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura-Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Edgar destacou muito bem durante o episódio, né, de quanto foi essencial para ele o inglês, tanto em Portugal, mas também no Vietnã e principalmente, é claro, agora em Vancouver, lá no Canadá, para trabalhar na Amazon, para trabalhar na Microsoft,
Microsoft e no Facebook. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/Dev Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com as tecnologias que você vai usar para ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, começar na área, se aperfeiçoar na área se você já está ali no nível básico, no nível pleno. E também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster@gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.